Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Pra quem não lembra, eu sou a doutora Wellen, eu sou médica, pós-graduada em nutrologia e também tenho lupus, assim como vocês. Eu gravei alguns vídeos aqui pra página Lupus Brasil e acabei ficando um tempo sem gravar porque realmente eu não tenho muito tempo pra fazer, né, os vídeos, eu não sei fazer edição, então um vídeo de 5 minutos demora 1 hora pra ser feito, mais ou menos. Mas eu voltei, eu recebi algumas mensagens no meu perfil pessoal do Facebook e pedindo para que eu voltasse a fazer, né? Justamente por conta dessa minha visão que eu tenho dos dois lados, assim como paciente e assim como médica, né? Então eu acho interessante a gente poder passar as informações mais corretas possíveis para que vocês possam se cuidar, para que a gente possa ter uma vida, né, com mais qualidade, e por isso que eu voltei. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto, né? Então, como ele é extenso, eu acredito que eu vou fazer separado, né? Vou falar sobre algumas partes e vou gravando alguns vídeos e vou largando daí depois na página e lá no grupo. Esse assunto que eu escolhi hoje para falar com vocês, ele é muito, muito importante, né? Eu acho que desde que a gente faz o diagnóstico de lúpus, quando o médico fala, a primeira coisa que ele diz é assim, se cuida com o sol, tem que usar protetor solar. Mas o que eu percebo, assim, tanto lá na página, né, lá no nosso grupo, e também no meu dia a dia com os meus pacientes, é que as pessoas fazem o uso incorreto do protetor solar, né? Então eu acho que a gente precisa abordar esse assunto, por mais que seja um assunto que todo mundo fala, eu acho que não custa nada a gente falar mais um pouquinho, tá? Qual que é a importância, assim, do protetor solar pra gente? A gente, quando tem o diagnóstico de lúpus, infelizmente, a gente tem uma doença que afeta diversos órgãos, né? No corpo todo, na verdade. E a radiação ultravioleta, ela afeta no lúpico a pele, né? Que todo mundo sabe, que muita gente fica vermelha, dá ferida, dá uma reação, né, dolorosa, às vezes nas articulações, né, nas juntas do corpo, mas principalmente ele afeta os nossos rins. Então, a doença já afeta os nossos rins. Então, imagina se a gente tá com um problema, né, tá com uma doença e ainda não usa protetor solar, então a gente tem, assim, uma propensão gigantesca de ter problema renal, né? Então, precisamos cuidar. E principalmente, claro, qualquer lúpico, mas principalmente quem já teve esse problema de nefrite lúpica, algumas pessoas às vezes que estão com a pressão alta, descontrolada, né? Então esse tipo de pessoa tem que ter um pouco mais de cuidado, tá bom? Hoje em dia, assim, com a modernidade toda, com o avanço da medicina, tem diferentes tipos de protetor solar, né? Então a gente tem uma gama gigantesca de como se proteger e de diferentes preços, tá bom? O que eu percebo, assim, é que quanto mais caro a gente compra um protetor solar, a grande maioria das pessoas acaba economizando na hora de passar. E acaba que a gente não consegue ter toda aquela função importante que o protetor tem, né? Então, assim, tem diferentes tipos de proteção, né? A gente tem em spray, a gente tem em creme, a gente tem roupa com protetor solar, a gente tem alguns medicamentos que a gente toma, né, que eles ajudam. Eles ainda não têm a função de isolados protegerem completamente a gente do sol, mas eles ajudam bastante. A gente usa principalmente em pessoas que têm muita sensibilidade na pele, né? Eu já usei, para mim funcionou, ajudou bastante. Entretanto, são coisas assim que vocês não podem procurar qualquer profissional de saúde para que possa prescrever esse tipo de medicação para vocês. Eles são remédios manipulados, então procurem sempre um nutrólogo, que é o especialista médico na parte das manipulações, da parte de obesidade, nutrição, que ele vai saber se você pode usar primeiro de tudo e qual que é a dosagem específica para você, quantas vezes ao dia você tem que usar. Então é mais uma coisa que a gente tem de avanço na medicina que vai nos ajudar nessa parte da proteção solar, né? Os preços, assim, do protetor tem de diferentes preços. Eu acho que a gente tem que achar um que caiba, né, no nosso bolso e que a gente não tenha dó de usar, tá? Então não adianta nada a gente achar
que passar de manhã, o protetor solar vai durar o dia inteiro, tá bom? Tem que frisar assim, ó, que a grande maioria dos protetores solares só duram de 2 a 3 horas, né? Exceto aqueles, às vezes, que já tem escrito na embalagem que eles têm uma duração maior de proteção solar. O que eu percebi, assim, que eu fui pesquisar, que eu sou a louca do protetor solar, é que tem alguns, assim, que são da modalidade esportiva, eles normalmente têm de 6 a 8 horas de proteção, mas tem que dizer lá na caixinha, tá bom, gente? Então, a gente tem que escolher qual que é o melhor pra gente, né? Dependendo da nossa sensibilidade. Eu sei que quando eu fui diagnosticada com lúpus, antes de ser diagnosticada, eu usava fator 6, fator 8, e eu não me queimava. Eu me bronzeava super bem, porque eu já sou morena, né? E não tinha esse problema de queimadura, de ficar vermelha. Quando eu tive a primeira crise de lúpus, foi justamente um dia que eu fui pra praia, estava num congresso no Rio de Janeiro e fui pra praia lá em Copacabana e passei o protetor solar que eu sempre passava e tomei um torrão terrível, nunca tinha acontecido. Eu cheguei a ter insolação, eu tive febre e tive bolhas, coisa que nunca tinha me acontecido na vida inteira. E na mesma semana eu comecei a ter muita dor, muita dor, muita dor. E comecei a inchar, e comecei a ficar mal, fraca e pum, diagnóstico de lúpus. A partir dali eu comecei a usar o fator 30, então pra mim naquela época um fator 30 já era suficiente. Hoje em dia eu tava usando um fator 50, porque o 30 já não tava bom pra mim, e o 50 já não tava mais adiantando, e agora eu tô usando 70. Então depende muito da sensibilidade das pessoas, eu acho que a gente tem que tentar descobrir o que é melhor pra gente. Mas principalmente ter em mente que abaixo de 30 não é o ideal. Então é acima de 30 sempre, tá, pessoal? E descubram qual que é o que funciona melhor pra vocês. Eu vou ficar por aqui nesse primeiro vídeo e eu volto no segundo, tá bom? Até!